Lúcia raspava o barro seco de um símbolo no pingente com a unha quebrada, concentrando-se no contorno, enquanto uma carruagem estatal cintilava no horizonte, engolindo a estrada de poeira. O metal da fivela arranhou a pele sob o cordão. Ela cuspiu e continuou, as mãos tremendo por hábito, mais por medo do que por frio. Do pingente veio um fio de vapor frio, quase imperceptível, que se dissolveu no ar cortante do fim de outono. Castelo de Astral, fortaleza do rei Alfa, sobre os penhascos ao norte, com vista para o mar gelado. Vale de Sombra, Vila de Lúcia, no sul, entre campos cerrados e bosques espessos, distante 2 dias de cavalgada do castelo. Porto de Miram, cidade portuária a leste, centro de comércio entre reinos, porta para estradas e navios. No reino, dons afloram mais em linhagens ômega, afinidades elementares nascem com o sangue. Alfas podem canalizar ou amplificar energia quando consentem, em laços claros e raros. A energia não cria matéria nova nem controla mentes. Ela muda temperatura, densidade e formas físicas pequenas. Cada uso drena vitalidade, fome que não passa, desmaios inesperados, cicatrizes internas. Usos repetidos deixam marcas na pele, mapas do poder gasto. A hierarquia era alta e rígida, alfas acima, betas no meio, ômegas abaixo. Ômegas viveram sob leis que proibiam o uso público dos dons. Famílias alfa tramavam purgas. Facções desejavam controle total. Havia medo nas ruas e olhos nos portões. Vigilância constante cercava qualquer quem respirasse afinidade. O mensageiro desceu da carruagem com luvas claras e olhar curto. Ele trouxe um selo de cera com o símbolo do leão e a inscrição de Astral. Lúcia prendeu o pingente contra o peito como se protegê-lo fosse proteger outra coisa dentro dela. A carta pediu sua presença para uma conferência sobre rotas comerciais, razão oficial. Tempestades recentes forçaram negociações. O rei convoca lideranças locais. A razão externa era útil, a convocação perigosa por si. Dorian apareceu pela primeira vez aos olhos dela em relatos e em bandeiras, antes de vê-lo de perto. Era um homem de presença contida. Cicatriz diagonal fina corria ao longo do maxilar direito, olhos corâmbar profundo e cabelos negros, curtos e bem aparados. Dentro dele havia um medo que ele não deixava transparecer. O temor de repetir a perda da irmã, memórias de rivalidade política que terminaram em morte quando ele ainda era criança. Por fora mantinha controle, por dentro carregava culpa. Antes de assumir a coroa, ele se tornara hábito. Noites revisando mapas, lendo petições, movendo peças de aliança no tabuleiro do reino. Reservado, calculista, encontrava propósito no dever e na conservação do trono. Seu conflito externo era agora claro e pesado. Estabilizar o reino diante de pressões externas e descobrir as verdadeiras linhas de traição no corte. Ele queria manter ordem e reforjar alianças. Precisava, porém, aprender a confiar e aceitar vulnerabilidade se quisesse salvar quem amava. Lúcia era diferente na pele e na postura. Sua pele porosa guardava pequenas cicatrizes em formato de concha. Os olhos verde-mar, esmaecidos, observavam o mundo com defesa. Cabelos castanhos longos e ondulados caíam sobre o casaco gasto. O medo dela vinha de origem violenta. Quando jovem, um amor e sua família foram massacrados por ordens políticas que envolveram um alfa local. Desde então, ela temia ser usada novamente. Seu segredo central era pesado e proibido. Lúcia era uma última descendente de uma linhagem oculta de ômegas com o domínio do gelo ancestral. Sua afinidade não era apenas frio, podia selar memórias em artefatos. Era algo caçado, um crime aos olhos dos que temiam perda e poder.
Ela carregava isso no peito, literalmente num medalhão de madeira escura. O pingente de ébano era do tamanho de uma moeda, polido com filigrana de prata, uma espiral e 3 runas pequenas gravadas. O interior era oco, revestido por linho vermelho, e uma runa oculta pulsava quando o sangue dela acelerava. Lúcia o trazia preso por um cordão rente à clavícula esquerda sob as roupas. Era herança de família e lembrança da traição que os isolara. A origem do dom vinha da mãe, linha materna proibida, reforçada por um ritual secreto realizado pela avó para protegê-la. A primeira manifestação ocorreu 5 anos atrás, na véspera de seu 17º aniversário, numa noite de colheita. Ela ouviu gritos e, sem entender, congelou a água de uma bacia inteira em segundos. A cena ficou gravada, a água virando vidro, o choque no rosto dela, o silêncio que se seguiu. Quando a carruagem parou na pequena praça, os aldeões recuaram como se o ar tivesse densidade própria. O mensageiro pronunciou o convite com formalidade fria. Lúcia leu o selo e sentiu o pingente emitir vapor frio mais forte, como se reconhecesse o selo. Ela viajou para o norte, 2 jornadas entre trilhas lamacentas e bosques fechados, levando consigo medo e o medalhão. No salão de entrada do castelo de Astral, o sol da tarde cortava as tapeçarias. Dorian observou a lista e escolheu convidá-la por estratégia, demonstrar unidade pública, garantir que o Vale de Sombra aceitasse as novas rotas. Quando a apresentou diante da corte, as luzes baixaram e todos olharam. Ele estendeu a mão para cumprimentá-la. O gesto foi calculado, íntimo o suficiente para marcar. Ao tocar o pulso dela, um fio de frio roçou a pele dele, tão leve que ninguém, além deles 2, percebeu. Dorian franziu apenas por um segundo, olhos âmbar buscando uma confirmação que não apareceu. Por trás das cortinas e das boas maneiras, havia quem sussurrasse o nome de Lord Corven. Corven desejava erradicar linhagens ômega poderosas, havia perdido casa e honra em uma revolta antiga e atribuir a sua ruína ao uso de ômegas como arma. Sua motivação vinha do medo ferido e do desejo de controlar a sucessão do trono. Corven fora responsável, em parte, pela traição que destruíra a família de Lúcia. Agora ele manipulava cortesãos próximos a Dorian, movendo peças de sombra. O ar noturno era cortante e as folhas amarelas rodopiavam em pequenas danças pelo pátio. O reino entrava em um mês de decisões. A história que começava naquela tarde prometia se desenrolar por aproximadamente 6 meses, em confrontos rápidos e alianças forjadas à força. Havia tensão entre olhares. Havia promessa de perigo e de desejo. Lúcia voltou a recolher o pingente sob a blusa, sentindo o calor do tecido e a memória do frio. Dorian voltou aos mapas, mas os olhos dele demoraram mais tempo nas anotações dessa noite. No salão, ninguém ainda sabia o que o toque provocara. Do lado de fora, o vento carregava o cheiro do mar distante e o sussurro de promessas proibidas. Se você está gostando, deixe seu like e comente de qual cidade está assistindo. 3 dias depois, o vento vinha do mar. O castelo de Astral erguia-se sobre os penhascos, frio contra o céu. Ao norte, a muralha mordia a névoa. Ao sul, Vale de Sombra dormia sob neblina. A leste, Porto de Miran, acendia-se em negociações. Tudo conectado pelas estradas que agora discutiam interesses e suspeitas. Lúcia mantinha o pingente de ébano rente ao corpo, por baixo do vestido. Não se partira, a madeira parecia intacta, mas havia mudança. Ao toque emanava um calor leve, não o frio que lembrava a família, e sim um calor tênue como presságio. A prata das gravuras brilhava mais viva.
Lúcia sentiu, sem saber porquê, que aquilo respondia às suas escolhas. Desde o jantar em que fora apresentada, os olhares se dobraram sobre eles. Na primeira madrugada útil, Dorian convidou Lúcia à biblioteca. Portas fechadas, velas baixas, livros alinhados como testemunhas. Ele falou primeiro, voz contida: prendi homens por ordem minha. Mandei uma patrulha que levou à morte de cidades próximas. Pausa. Ele segurou as mãos, algo que raramente fazia em público. Não sei se o fiz para proteger o trono ou para calar meu medo. E agora temo perder o que controlo se for visto como fraco. Lúcia olhou para o rosto dele. Havia rugas de responsabilidade que a corte não enxergava. Não respondeu com conselhos heróicos, falou do medo que conhecia. Medo que vira mão cerrada pode matar mais que espada. Eu sei o que é tremor que aperta no peito, mas sei também quando a mão precisa soltar para salvar alguém. Houve silêncio que foi menos vazio por ser partilhado. Dorian deixou cair a máscara dura por um instante. Pediu que ela mostrasse a mão cortada em uma queda na viagem. Lúcia hesitou. Permitiu que ele a tocasse para limpar o corte. Foi um gesto pequeno. Ele molhou um pano, passou uma bandagem. Não havia palavras grandiosas. Havia cuidado. Para ele, um ato de rendição. Para ela, um sinal de confiança. A Night Watch já rondava o perimétrico. Dorian ordenara patrulhas discretas. Mensagens cifradas iam e vinham. Conselheiros murmuravam sobre um acordo com Porto de Miran. Betas avaliavam cifras, alfas comandavam ordem, ômegas eram contados sob licença. Tudo isso pesava em cada decisão de Dorian. Ele negociava favores com duros sorrisos, oferecia terras, cargos, promessas veladas e desconfiava de aliados que entoavam lealdade com olhos calculistas. Foi então que o capitão Malric entrou pelos salões. Um homem de ombros largos, botas molhadas ainda pingando neve. Bateu a capa antes de erguer-se. Uma cicatriz cruzava a sua sobrancelha direita, como se a vida o tivesse marcado para recordar honra. Malric proclamou lealdade em voz de ferro. Defendeu o rei com palavras que soaram como certezas. Protegia a coroa. Também protegia a sua fama. Havia ambição por trás do zelo. Uma vontade de ser visto como quem salva. A ambição lhe dava decisões rápidas. Isso complicaria lealdades. Durante a noite, nas passagens que levavam aos jardins, Lúcia seguiu rastros. Havia um mensageiro suspeito que aparecera em corredores. Ela escutou passos leves. Chegou a uma varanda onde um homem franzino surrava uma bolsa. Abordou-o com calma, sem alarde. Ameaças, depois perguntas. O homem cedeu, olhos arregalados. Não era o autor, só um cabo na corrente. Pagaram-lhe moedas e uma promessa de fuga. Lucy trouxe-o a Dorian. As respostas foram parciais. O nó apenas parecia apertar mais. Quando seu relógio da torre apontou para a metade da noite, surgiu violência. No jardim das estátuas, um grito, uma adaga atravessou o ar. Acertou um guarda no ombro. Sangue e loucura. 2 homens correram. O caos se espalhou como tinta. Lúcia reagiu instintivamente. Fechou os olhos. Expirou. Um sopro frio saiu de sua boca. Não gelo que afundasse a vida. Uma névoa espessa nasceu dos seus lábios. O ar virou vidro fino por um momento. A nevoa envolveu o corredor dos arbustos. Atacantes manobraram às cegas. Uns tropeçaram. Outros abortaram a investida. O guarda ferido caiu. Sua pele ficou marcada. Não era queimadura comum. A pele assumiu um brilho azulado como casca de vidro. Doutores disseram mais tarde que aquilo não sairia fácil.
Haveria cicatriz, haveria lembrança. No momento da magia, o pingente de ébano brilhou, a prata cintilou. Lucia sentiu o calor interno, não era simples reação física, parecia reconhecimento. Quando ela protegera vidas, o medalhão reagira. Isso alterou algo dentro dela. Um fio de propósito substituía o medo. O pingente não mudara de forma, mas mudara de voz. Dorian presenciou a confusão. Observou com olhos de rei e de homem que aprende a confiar. Ordenou prisões, mas com cautela. Mandou Malric organizar patrulhas noturnas, silenciosas. Solicitou que os betas nas rotas de comércio intensificassem vistorias discretas, uma fachada para proteger as negociações com Porto de Miran. Tudo isso enquanto sopesava em a reação pública. Proteger abertamente uma ômega poderosa poderia trazer sanções. Ele aprendeu a modular a mão com mais cuidado. Aprendeu a abrir a guarda apenas onde confiava. No amanhecer, enquanto patrulhas vasculhavam lanterna por lanterna, Malric pegou uma das luminárias quebradas. Dentro do cano algo se enrolava. Tirou com dedos duros. Era papel, um selo de cera. Um leão? Não. O selo era outro. Corven. Capitão Malric encontrou dentro do cano de uma lanterna uma carta com o selo de Corven. Se o que estava escrito ali chegasse às mãos erradas, o castelo cairia antes do amanhecer. Uma semana depois, o Vale de Sombra respirava com dificuldade. A vila seguia ao sul, 2 jornadas de cavalgada de Castelo de Astral, e a leste Porto de Miran ficava a 3 dias por trilha. O ar trazia rumores. As pessoas olhavam para o norte como quem espera uma nevasca. O pingente de ébano continuava com Lúcia, agora visível por baixo do chale quando ela andava entre as casas. Pequenas fissuras minúsculas apareciam na madeira após o uso recente da magia, linhas tão finas quanto veias de folha. A prata ainda brilhava, mas havia peso novo no cordão, como se cada ato deixasse um mapa no objeto. Dorian veio ao vale em silêncio oficial e em passos que queriam ser anônimos. Uma tarde ele ajudou Lúcia a consertar o telhado da casa de um vizinho. Subiram as tábuas, acertaram as ripas, arrancaram pregos tortos. Suas mãos trabalharam lado a lado. A cumplicidade nasceu em gestos práticos. Um braço segurando a escada, uma mão passando o martelo. Quando a chuva passou, sentaram diante da lareira. O fogo estalava. A conversa foi lenta, feita de pausas e verdades pequenas. Falaram de perdas. Dorian contou da irmã e do medo que ainda o vinha como sombra. Lúcia falou da família que perdera e do medo de ser usada. Em silêncio, ela estendeu um pano e enrolou a mão dele que se cortara no telhado. Preparou um curativo com mãos firmes. Ele deixou cair a guarda e disse, curto, quase quebrado, tenho medo. Foi tudo e foi muito. A mudança entre eles não veio de palavras heróicas. Veio de atos. Dorian aprendeu a abaixar a máscara de rei para consertar uma casa. Lúcia deixou que ele a ajudasse sem recuar. Gratidão dela virou cuidado prático. Gratidão dele virou admissão simples. A vila observava desconfiada. Para muitos, ver um rei entre telhas era escândalo. Para outros, esperança. O conflito interno de Lúcia continuava a consumir. Cada amanhecer trazia a pergunta: sou proteção ou sou arma? Quando um representante do tribunal local chegou em uma noite de vento exigindo inspeção de ômegas, a questão explodiu em público. O emissário chegou com papel e autoridade. Sua voz era firme, queria nomes, assinaturas, registro. A hierarquia fez o resto. Aldeões suavam. Betas locais negociavam mantimentos por silêncio. Um homem trouxe sacos de farinha em troca de não perguntar demais. Sussurros sobre execuções antigas correram entre as crianças. Todos tinham medo de proteger quem poderia condená-los.
Lúcia não esperou que o medo decidisse. Usou contatos antigos e confiança dos vizinhos para criar esconderijos temporários. Organizou rotas para essas crianças. A adega da curandeira foi preparada. Casas de pescadores aceitaram pequenos grupos à noite. Um celeiro vazio guardou berços improvisados. Chamou nomes, ofereceu promessas veladas, contou histórias rápidas para acalmar. Tudo para tirá-las do alcance do tribunal. Mas as soluções geram sombras. Dorian ordenou patrulhas discretas para vigiar estradas e pontos de entrada. A intenção foi proteger. O efeito foi outro. Soldados em rotas, lanternas nas trilhas, perguntas a quem ia ao mercado. Alguns moradores começaram a olhar com suspeita para os que vinham de casa em casa. O sussurro mudou de proteção para acusação. A presença das patrulhas elevou as tensões e trouxe olhos curiosos ao vilarejo. No meio disso, a curandeira Calara apareceu como tempestade contida. Uma mulher com cabelos prateados entrou carregando ervas apressada com marcas de queimadura na palma. Sua voz era firme e seus passos rápidos. Calara conhecia as receitas velhas e memórias que o tempo tentara apagar. Sua motivação era clara: manter o conhecimento das curas e proteger a linhagem de Lúcia. Ela sabia que alguns segredos, se revelados, atraíam espiões. Calara notou o pingente logo que Lúcia o ajeitou sob o chale. Ficou em silêncio. As mãos de Calara tremiam ao encostar no fio. Olhou para as fissuras e murmurou algo que fez Lúcia encolher. Não é só madeira, é selo. Foi rompido de propósito e por custo. Acurada com suas ervas, Calara explicou em poucas frases sobre o ritual ancestral que selava memórias em objetos. O que estava escrito nos ancestrais podia ser tocado de fora, mas não sem preço. A voz dela trouxe compreensão e temor. Calara ofereceu remédios e silêncio, mas a presença dela trouxe risco. Alguém a viu conversando perto do mercado. Espiões poderiam ligar o nome dela ao pingente. Uma noite, quando as estrelas já se fechavam, um emissário do tribunal retornou exigindo o registro oficial dos ômegas. Tentou bater com autoridade. Lúcia saiu à frente, com as crianças escondidas a poucos metros, e confrontou-o. Em público, diante de vizinhos e soldados, ela pegou o documento e fez um gesto pequeno e preciso. Soprou sobre a tinta uma brisa gelada que cristalizou o traço. O selo e a assinatura se quebraram como vidro fino. O papel ficou sem prova. O gesto salvou identidades. Mas teve custo. Alguns espiões observavam a cena com olhos aguçados. Viram o padrão do sopro. Sentiram o frio repentino. E entenderam que não se tratava de mera habilidade de alterar temperatura. O ato deixou pistas sobre a natureza do poder que Lúcia não podia mais esconder em parte. Nos dias seguintes, rumores sobre uma ômega que apagava provas começaram a correr. O medo das hierarquias pesou. Aldeões temiam represálias por abrigar quem fora protegido. Betas negociavam mantimentos por silêncio. Havia boatos de que tribunais já haviam pendurado famílias inteiras por menos. A vila entrou em tensão constante, protegendo e temendo ao mesmo tempo. Quando a noite caiu mais densa, um mensageiro ferido caiu na estrada que cortava o vale. Sangrava, mancando, segurando um papel com o brasão de Corven. Nas mãos trêmulas, a frase estava escrita grande e clara: traga a herdeira ou todos pagarão. O papel tremia junto com a vida do homem. O vilarejo prendeu a respiração. Lúcia olhou para o pingente de ébano, as fissuras brilhando sob a luz da lua. O preço do uso era evidente, e a escolha vinha de novo: ficar escondida ou se apresentar para salvar os outros. O silêncio da noite guardou a resposta por enquanto. 2 semanas se passaram desde que saíram do Vale de Sombra e chegaram ao porto de Miran.
Agora estão no leste, no cais cheio de mastro e sal. O castelo de Astral fica a 2 jornadas por trilha a oeste. O Vale de Sombra fica aí a 3 dias por caminho ao sul. O vento traz cheiro de peixe e metal. O ar é úmido demais para quem vem do interior. O pingente de ébano permanece pendido sob o xale de Lúcia. A madeira escurece mais quando cruzam com o mar. A umidade parece ativar a cor. A prata das runas reflete luz pálida. Quando a água bateu no casco, Lúcia sentiu o cordão pesar mais. O interior do pingente ficou visivelmente mais quente quando ela foi ameaçada. O calor era um aviso que vinha do metal e da madeira. No convés abrigado, uma tarde antes da tempestade, Dorian pediu para ficar e falar. As velas foram recolhidas. O barco rangeu sob o peso das cordas. As gaivotas grandes rasgavam o céu. Os peixes brilhantes saltavam no reflexo do cais. Eles sentaram-se em um tambor e olharam para o mar que se abria em rotas antigas. Dorian disse que temia o mar quando criança. Falou de um farol apagado e de noites em que esperava que um navio trouxesse notícias. Havia uma imagem fixa na voz dele. Um menino que olhava para o escuro e aprendia a medir o medo. Lúcia respondeu com voz baixa. Contou da noite em que a água congelou numa bacia e tudo mudou. Falou da perda. Não poupou detalhes que feriam. Ele ouviu. Ficou mais perto. Tocou o topo da mão dela com os dedos, toque curto e protetor. Foi voluntário. Ela fechou os olhos por um segundo e não se afastou. O gesto os aproximou. Não por trono, por escolha. Dorian carregava outro peso. No conselho, sussurros cresciam. Truques de Corvém agitavam os mercadores. Muitos recusavam negociar. Tinham medo de serem vistos com Astral. Corvém prometia boicotes e solavancos. Dorian precisava de aliados navais. Ofereceu um tratado temporário ao porto de Miran. Proteção militar em troca de apoio e rotas seguras. Assinaria garantias. Lúcia aceitou ser testemunha. A presença dela tornava o trato mais frágil, tornava o rei mais vulnerável. O tratado acendeu protestos no conselho. Alguns diziam que Dorian favorecia um porto corrupto. Outros murmuravam que a razão era Lúcia. Boatos espalharam que ela tinha compra do rei e que o trono se curvava-lhe às suas habilidades. Cada defesa nascida da urgência abriu espaço para mais suspeita. Foi então que apareceu Thomas. Um mercador de uma perna entrou cambaleando com um sorriso torto e bolsa de mapas. A perna era de madeira bem talhada. Seus olhos calculavam rotas como quem conta moedas. Thomas queria acesso a rotas exclusivas. Prometeu mapas antigos, conhecimento de correntes e portos menores. Ofereceu informações que deixavam Dorian inquieto. Algumas pareciam verdade, outras não. Thomas falou de comboios que desviavam cargas e de homens que obedeciam a um único símbolo. Dorian ouviu. Aceitou parte do mapa. Desconfiou de parte da história. Thomas buscava lucro e influência. A presença dele abriu uma brecha que Corvém poderia explorar. A tempestade veio súbita. Nuvens baixas fecharam o porto. O convés foi protegido com lonas. A água subiu por entre as pranchas. O barulho das cordas era um tambor em pânico. Na confusão, um grupo de mercadores contrabandistas tentou agir. Aproveitaram o medo do vento. Queriam sequestrar Lúcia. Sonhavam em vender seu poder a quem pagasse mais. Avançaram pelo corredor do cais, cortaram uma amarra e tentaram cercá-la. Lúcia sentiu o pingente queimar contra o peito. O interior do ébano ficou mais quente, respirou fundo. Não buscou ferir, só abrir espaço. Uma névoa fina saiu de sua boca e resfriou o ar por um segundo. A surpresa e a chuva confundiram os atacantes. Um deles escorregou e bateu com a cabeça numa trave. Outro caiu entre cordas e barris. O plano falhou. O convés sofreu danos.
tábuas foram arrancadas. Uma vela pegou fogo e queimou o mastro menor. Um aliado do porto, um homem que ajudara a carregar mantimentos, ficou gravemente ferido ao proteger uma criança. Sangue e água se misturaram no assoalho. Lúcia correu. Calara, que chegara como curandeira, estancou ferimentos onde pôde. A cena deixou marcas. A tentativa de rapto mostrou que a coragem também tem custo. A corrupção do porto ficou exposta naquela noite. Corven havia comprado informações, subornado intermediários e prometido favores. Alguns mercadores se comportavam como se não tivessem escolha. Outros olhavam para Dorian como se ele fosse o responsável pela violência. A tensão aumentou. Dorian tratou de pagar médicos, de limpar culpados e de fechar lacunas. Cada ato para consertar criava um novo rumor. Na manhã seguinte, o cais cheirava a óleo e sal. Enquanto caros consertavam cordas, foi encontrado um mapa roubado do tesouro. Estava enrolado e preso com cera. O selo no pergaminho trazia o brasão de Corven. Havia uma nota pregada ao lado, clara e precisa. Ela dizia: "Ela será nossa se o rei hesitar." O papel tremia ao vento como uma promessa e uma ameaça. As gaivotas gritaram. O mar seguiu seu curso indiferente. Lúcia segurou o pingente. A madeira escura pareceu emanar calor. Dorian aproximou-se sem ordenar. O toque foi breve. O peso do amanhecer pousou sobre eles. Eles sabiam que o mapa era mais que um pedaço de papel. Era um aviso que cruzava rotas e fome de poder. A escolha que viria a seguir prometia custos. 1 mês se passou desde que deixaram o porto de Miran, e o caminho de volta ao castelo de Astral trouxe um céu mais cinzento. O Conselho Real convocou todos os senhores e representantes. O Vale de Sombra ficava 3 dias ao sul, o porto de Miran 3 dias a leste, e cada rota trazia vozes diferentes, interesses opostos. A câmara do conselho cheirava a vela e madeira antiga. Lúcia, de pé, diante dos assentos, sentia o pingente de ébano como peso e acusação. A fissura que atravessava a madeira agora era maior, visível debaixo do chale, rente ao pescoço quando ela inclinava a cabeça, e a prata das gravuras vibrava levemente sempre que a sala respirava. Dorian levou-a consigo para a antecâmara antes da audiência. Entregou-lhe algo que raramente partilhava, uma carta antiga, dobrada em silêncio, com mapas e anotações em tinta desbotada. Era um segredo de Estado. O gesto começou com a mão trêmula do rei e terminou com um olhar que pedia confiança. "Guarde isto", disse ele baixo. "É a parte da história que não queria que o conselho lesse primeiro." Para Lúcia, o ato valeu mais que palavras. Em retribuição, ela lhe contou uma memória do ritual da avó. A sala de ervas, as mãos que cantavam em voz baixa, o linho vermelho que cobriu o medalhão antes de selá-lo. Falou do custo, da queima nas palmas de quem selava e do silêncio que o feitiço impunha. O segredo não era apenas cerimônia, era dívida e proteção. Na audiência, Dorian foi claro e contido. Defendeu Lúcia com voz medida, anunciando que ela permanecia sob proteção real. Foi um ato público que mudou a maré dos olhares. Para alguns conselheiros foi bravura, para outros um risco indecifrável. Facções sussurraram entre si. Uns exigiam um teste, outros pediam a cabeça de quem arriscasse a estabilidade. O perigo real pairava. Se a traição surgisse aberta, havia chance de guerra civil, de cidades que levantariam bandeiras contra Astral. Corven não tardou a plantar dúvidas. Testemunhas contratadas surgiram na sala, rostos neutros, vozes afiadas, acusações sutis. Alegaram que Lúcia podia alterar contratos, congelar navios,
selar testemunhos, o conselho exigiu prova. Dorian, preso entre o dever e a afeição que crescia, pediu algo que soou como ultimato, que ela executasse um pequeno selo em público, apenas o suficiente para mostrar controle e neutralidade. Era um pedido que queimava em a garganta de Lúcia. Aceitar significava expor o pingente e suas fissuras a olhos e dedos. Recusar poderia condenar o vale. Malric apareceu então. Trouxe mensagens escarlates, olhos duros como ferro. Distribuiu pergaminhos com selos, relatórios de patrulha, avisos de confisco. Sua postura era inabalável, a voz um martelo. Mas havia ruídos sob a armadura. Em um corredor, quando a câmara vazou por breves minutos, Lúcia viu-o hesitar diante de um mensageiro. Havia dívida em seu brilho. Malric protegia o rei com ferocidade, mas carregava uma dívida com Corven, favores que o mantinham vivo em campanhas antigas. A ambivalência dele pairava como sombra, um homem disposto a salvar Dorian e também capaz de trair para saldar contas. A virada veio quando um velho conselheiro, Miles Verhan, um nome que Dorian sempre ouvira como pedra firme, foi pego em uma fala vazada. Documentos examinados às pressas por chamada dos guardas mostraram transferências, rotas e selos. Havia ligação direta entre Verhan e homens de Corven. Dorian palideceu. Miles fora cúmplice. A traição vinha de dentro. A carta que o rei confiara a Lúcia revelou então outra peça, um mapa rabiscado com símbolos antigos. No canto, uma marca correspondia ao orifício interno do pingente de ébano, uma peça que se encaixava no mapa como chave. O mapa ligava o pingente a um selo ancestral, uma relíquia que, segundo as notas, podia amplificar o alcance de uma magia já rara, o que transformava cuidado em arma. A notícia fechou os pulmões do conselho. Facciones gritaram por justiça. Mercadores do porto de Miran ponderaram que rotas inteiras poderiam ser controladas por quem dominasse tal selo. Povo nas praças ecoaria decisões. Havia risco real de levante se a traição virasse manchete. Dorian teve de escolher sacrificar Miles Verhan publicamente, mostrando que nenhuma traição ficaria impune, e assim preservar cidades e pacificar aliados. Ou proteger o velho conselheiro, deixar a mancha crescer e manter Lúcia sob escudo discreto, arriscando maior desgaste político. Lúcia, por sua vez, caminhou no fio da navalha. O pingente rachado pulsava contra a pequena pele. Usar o selo com o mapa seria aceitar transformar sua herança em ferramenta de guerra e controle, e talvez salvar cidades. Manter o poder oculto seria proteger pessoas próximas, mas permitir que Corven e seus lacaios ganhassem terreno. Era a escolha entre libertar uma lei que reformasse restrições aos ômegas, usando sua verdade como exemplo, ou desaparecer para sempre como proteção aos já feridos. No final do dia, Dorian falou com decisão. Em voz áspera, disse que exporia Verhan. O rei escolheu o reino sobre laços. Lúcia viu a dor na face dele e compreendeu que a confiança agora vinha com preço. Ela mesma anunciou que tentaria o selo, mas avisou. Faria apenas o mínimo, com risco calculado. A sala exalou medo, alívio e raiva em ondas. Quando o conselho se fechou, a corte parecia um organismo em febre. Malric se afastou, passos longos, levando um mensageiro com capuz. Parou à sombra de uma pilastra, inclinou-se e sussurrou algo ao ouvido do homem. O mensageiro fez uma anotação curta, olhou uma última vez para o castelo e partiu em direção ao norte com as velas ainda acesas. O selo ancestral poderá ser roubado em menos de 7 dias. Uma semana depois, o comboio seguia pelo caminho entre o Castelo de Astral e o Vale de Sombra. O castelo ficava 2 jornadas ao norte, o Vale de Sombra 3 jornadas ao sul.
e o porto de Miram permanecia a 3 dias para leste. As trilhas cortavam penhascos, desciam por riachos gelados e se estreitavam entre rochas onde apenas uma carroça podia passar. Raposas de pelo cinza sumiam entre pedras. O perigo vinha tanto do terreno quanto das mãos que aceitavam propinas nas estalagens. Escoltas eram contratadas e viajantes pagavam para não ser revistados. Durante uma parada, o pior aconteceu. O pingente de ébano foi furtado. A perda durou poucas horas, mas bastaram para que o grupo sentisse o vazio no peito. Encontraram o cordão mais adiante, abandonado entre a relva úmida. O medalhão estava recuperado. Havia uma marca de corte na gola do cordão, como quem tentara arrancá-lo de vez. A madeira mantinha as fissuras já vistas, sem mudança além da nova cicatriz no fio. Lúcia segurou o pingente como quem recolhe uma ferida exposta. O objeto parecia mais pesado agora, e ela sentiu isso em cada passo. À noite, abrigados num abrigo estreito de pedra, fizeram uma fogueira pequena para economizar lenha. Entre o crepitar, Dorian acendeu a franqueza que raramente mostrava. Admitiu com a voz baixa e áspera que temia mais perder o trono do que perder a própria vida. O medo desenhava linhas no rosto dele. Lúcia ouviu sem interpor defesas. Ela respondeu com uma promessa sem palavras. Colocou a mão sobre o ombro dele, apertou por um segundo, sinal de que protegeria, ainda que isso exigisse sacrifício. O gesto falou por ela. Ela contou algo que nunca tivera coragem de dividir, uma memória guardada em segredo e que não mexia com poderes, apenas com culpa. Fala de uma noite quando sua avó recusou entregar um nome que poderia ter salvo vidas, e como essa recusa mudara destinos. A confissão aproximou-os. A confiança, agora recíproca, cresceu com fumaça e silêncio. Dorian olhou para as chamas como se tentasse calcular o preço daquela proximidade. Ao romper do dia, numa passagem estreita nas montanhas, o comboio foi atacado. Bandos de homens surgiram das encostas, flechas cortando o ar. Eram bandidos de estrada, contratados por Corven, segundo mensageiros que passaram entre as lutas. O ataque foi rápido e coordenado. Malric ordenou as fileiras firme. Ele liderou a defesa, posicionando homens nas pedras, fechando-os o caminho onde podiam. O som de metal e gritos ecoou entre as rochas. Elin apareceu como um sopro preciso, uma arqueira de olhos cor de âmbar que já conheciam de rumores. Tinha uma perna leve e mira certeira. Suas flechas encontraram alvos com calma. Ela puxou homens do salteador da crista como se tirasse chamas de uma vela. Depois dos primeiros minutos, deixou claro seu motivo. Corven matara sua família em um saque anterior. Vingança, disse, e deu-se a proteção do comboio por escolha própria. Sua presença queimou a desconfiança e trouxe nova esperança. Mesmo assim, o custo foi alto. Hook, um guarda de ombros largos que havia jurado lealdade ao rei desde os primeiros meses, caiu ao tentar barrar uma abertura. Uma flecha o atravessou. Seu nome parou por um segundo a vida do grupo. O corpo levou consigo ordens, mãos que sabiam atalhos e uma ausência logística. Sem Hook, as rotas seguras que ele traçava perdiam precisão. Dorian ficou pálido. A morte de Rook cortou o ânimo dos homens e deixou Lúcia com uma sensação de inutilidade que queimou por dentro. Dorian, com voz cortante, ordenou o recuo tático. Malric organizou a retirada como um relógio. Lúcia, no centro do aperto, soprou uma neblina grossa. A névoa subiu da garganta e enrolou-se nas pedras, poupando-se o comboio de linhas claras. O gelo que criava não era espetáculo, era véu. A cobertura funcionou, pessoas escaparam por trilhas laterais, vozes se perderam no manto branco. Quando a neblina cedeu,
perceberam que havia perdido algo valioso, um pequeno artefato auxiliar do mapa, uma peça de metal que se encaixava com o pingente de ébano. Caiu entre pedras e sombra durante a fuga. Sem ela, o mapa perdia parte do sentido prático. O uso esgotou Lúcia. O esforço de manter a neblina e a pressão da dor fizeram-na vacilar. Ela desabou, inconsciente por exaustão no caminho estreito, e alguém a enrolou num manto. A respiração dela era rasa nos minutos iniciais do descanso. A magia deixara-lhe marcas além do medalhão. As mãos tremiam, e o pingente parecia pesar mais que antes. Dorian segurou a cabeça dela por um momento, sem conseguir esconder a culpa por tê-la exposto. A paisagem continuou implacável. Penhascos à esquerda, um riacho à direita, trilha tão estreita que um tropeço podia significar queda. Raposas passaram como sombras. Havia sempre a sensação de que alguém observava. Hierarquias trafegavam ali também, mensageiros que pediam favor em troca de escolta, viajantes que pagavam para passar sem revista. O mundo lembrava que tudo tinha preço. Ao chegarem a um abrigo improvisado naquela noite, ainda trôpegos, encontraram algo que mudou o ar. Entre roupas sujas e papéis amassados, Lúcia achou uma letra rasgada. Era de Miles Verran, o conselheiro traidor. O pedaço continha instruções claras: entregar o selo ancestral a Corven em 3 dias. As letras tremiam no papel, quase rindo. O tempo para interceptar o plano se fechava. Lúcia apertou o pingente de ébano contra o peito, sentindo-o arder como se partilhasse da urgência. 15 dias depois, o castelo de Astral fervilhava. Estavam no coração político do reino, a câmara cheia de vozes que vinham do norte, do Vale de Sombra ao sul e do porto de Miran a leste. O ar cheirava a cera e medo. Lúcia subiu ao estrado com o pingente de ébano à mostra, pendendo sobre a roupa. A madeira pulsa com uma luz fraca sempre que ela fala em público. Era um tremor de âmbar sob a pele. Passantes nos corredores reconheciam o brilho. Para uns, signo de esperança, para outros, sinal de ameaça. Crianças sussurravam, mulheres betas apertavam mãos, ômegas escondiam seus filhos em porões e olhavam pela fresta das portas. Dorian ficou ao lado dela, discreto. Quando a sessão começou e as acusações afinavam-se em lâminas, ele segurou a mão de Lúcia num gesto pequeno, quase imperceptível. Foi um apoio que dizia promessa e medo. O contato correu como corrente quente. Lúcia correspondeu com um olhar que segurava firme o rei e a própria vergonha. Era dela o conflito mais escuro. Crescera com vergonha da linhagem, com o receio de ser vista como arma. No rosto dela, a cada acusação, a cor vinha e sumia. Conscientemente contou ao conselho parte de sua história. Falou com voz firme, ainda que as mãos tremessem. Aprendeu a falar por si. As palavras saíram livres, cortadas, precisas. A madeira do pingente pulsou mais forte em seu peito quando pronunciou a verdade sobre o selo ancestral. Não para dominar, mas para proteger memórias. Dorian aprendeu também. Quando conselheiros murmuraram insultos, quando vozes pediram sua cabeça por confiar em uma ômega, ele se ergueu. Propôs uma lei provisória de proteção aos ômegas que fizessem serviço público e se submetessem à fiscalização. Foi um gesto de poder e risco. A sala ficou em silêncio cortante. Alguns betas aplaudiram comedidos. Outros trocaram olhares. Facções do conselho conspiravam, dedos aninhados com Corven em pensamento. Thomas apareceu naquela manhã com presentes. Mapas enrolados, sacolas de seda e garrafas de rum aromático. Tentou comprar influência. Ofereceu rotas especiais, promessas de navios. Seu sorriso era negociador. Ele queria abrir portas.
Seu motivo era lucro e posição. Em corredores, alguns conselheiros recusaram com um suspiro, outros aceitaram com olhos que mediam moedas. O mercador representava a tentação de acordo fácil. Calara ocupou outro espaço. A curandeira trouxe amostras, mostrou marcas na pele dos feridos do cais, explicou as cicatrizes azuis deixadas pela magia de Lúcia, apresentou provas médicas, simples e cruas. Onde havia gelo, havia selações, não contágio. Contraprova para os medos. Calara falava para salvar famílias. Sua motivação era clara e perigosa, proteger a linhagem que conhecia e preservar práticas que o reino quisera enterrar. Ao expor-se, arriscava ser marcada como cúmplice. Espiões anotavam seu nome. O clima mudou quando multidões começaram a se aglomerar nos arredores do castelo. Um cerco simbólico. Manifestantes mascarados marcharam pelas ruas, tochas e lenços escuros. Gritos, pedras que barram janelas de lojas, cartazes com palavras de ódio. Homens de capa coral conduziam o tumulto. Entre o tumulto, uma figura fugiu. Um mensageiro, selo de Corvem na bolsa, correu entre as sombras e foi visto sumir por uma viela. A visão foi captada por um sentinela. O cerco forçou Dorian a uma escolha concreta: ir à frente da lei ali dentro e lutar por aquele voto que poderia proteger Lúcia, ou sair e resgatar civis feridos pelas pedras e pelo pânico. A câmara esperou. O pingente de Lúcia brilhou, tênue, como se pedisse moderação. Ela segurou a mão dele e apertou. Foi um voto mudo. Ele respondeu com um gesto. Partiria, mas deixaria ordens claras. Não podia sacrificar o povo por política. Não podia sacrificar a lei por medo. Saiu do conselho. No pátio, o barulho era massa. Malric organizou socorros. Dorian liderou por alguns minutos, puxando homens, afastando mascarados, ajudando uma velha que teria caído. O toque do rei na pele de um aldeão. O peso da responsabilidade. Lúcia permaneceu na câmara. Falou então àqueles que restaram. Venceu olhares. Aprendeu a transformar vergonha em palavra. Os deputados ouviram uma ômega que não tremia ao pedir regras claras. Foi um passo. Mas nem tudo foi ganho. Nos corredores, Thomas distribuíra favores. Alguns votos foram comprados. Membros conspiraram com Corvem, trocando promessas pequeninas por segurança futura. A votação foi marcada para o final do dia. Havia risco real de expulsarem Lúcia se a maioria ceder ao medo. Houve solução parcial. Calara e algumas testemunhas médicas convenceram o bloco central. Alguns betas se mantiveram neutros por medo. Ômegas nos porões ouviram o destino da corte pela fresta das portas. Crianças encolhiam em palhas, chorando às escondidas. Rumores cresciam como ervas daninhas. Quando a votação terminou, os votos ficaram apertados. A lei provisória passou por um fio de lâmina. O rei tentou sorrir. Lúcia não sabia se celebrava. Guardou o pingente de ébano junto ao peito. Passantes no pátio ainda a olhavam com mistura de alívio e rancor. O medalhão agora era alvo simbólico. Para alguns um estandarte, para outros um cajado de guerra. Antes que se anunciasse a vitória inteira, um mensageiro entrou correndo pela antecâmara. Olhos desorbitados. Trouxe uma nota curta. Corvem marchará com força para retomar o selo ancestral em 2 dias. O papel tremia nas mãos do rapaz. Ar fresco trouxe o som distante. Tambores. Uma semana depois, seguia-se pela rota costeira a caminho do porto de Miran, em território que fica entre o Castelo de Astral ao norte e o Vale de Sombra ao sul. O vento trazia sal e neblina. As ondas batiam contra os penhascos com uma voz que lembrava advertência. Portos adiante apareciam e sumiam entre bancos de nuvem,
carregados de navios, capitães em negociações e olhares que pesavam como moedas. O pingente de ébano estava seguro com Lúcia, preso rente ao peito. Nos últimos usos ele soltara, por uma fração de segundo, uma pequena chama azulada que queimara o ar em silêncio. O brilho residual ainda tremia na madeira nas noites que se seguiam, e Lúcia sentiu o peso dessa chama como promessa e acusação. Cada vez que a chama vinha, uma lembrança de custo se imprimia nas palmas. Numa vigília noturna na praia, o cheiro de peixe e óleo das embarcações misturava-se ao frio. Dorian sentou-se ao lado dela sobre uma velha lona, os passos da maré marcando um compasso lento. Discutiram promessas práticas de futuro, rotas alternativas para os mantimentos do vale, pontos de reabastecimento em enseadas escondidas, um pequeno destacamento de pescadores treinados para avisar e guiar civis pelas falésias se a estrada fosse tomada. Ele desenhou mapas com um graveto na areia. Ela sugeriu sinais de fumaça que pudessem ser confundidos com neblina natural. Quando concordaram num plano de evacuação e de patrulhas costeiras, um toque breve de mão selou aquilo. Não foi palco, foi pacto. Dedos apertaram, olhos cederam. Os laços cresceram também em ação. Dorian aprendeu a delegar com rapidez. Lúcia passou a liderar os locais para erguer barricadas nas trilhas costeiras. Usou sua magia em pequenas escalas. Sopros que congelavam cordas em ganchos temporários, névoas que ocultavam trilhas, finas lâminas de gelo para prender rodas de carroça. Cada gesto deixava-a mais pálida e depois mais lenta. O custo era físico, mãos que ardiam, noites de tremor e um cansaço que a fazia dormir de olhos entreabertos. O conflito interno de Dorian se intensificava. Cada decisão exigia um sacrifício do qual não sabia o tamanho. Proteger o reino significava assumir custos que poderiam perder aliados. Proteger Lúcia significava arriscar a instabilidade política que Corvain desejava. Quando soube do ataque, o conflito deixou de ser teoria. Na estrada costeira, uma caravana aliada foi emboscada. Homens saíram das falésias como sombras. Flechas cortaram tendas e o barulho do metal era urgente demais. Defenderam-se, mas não o suficiente. Um aliado menor, Joren, um guia que conhecia atalhos pelas pedras, morreu tentando segurar a retaguarda. Morreu com a capa cheia de sal e os olhos fixos na chuva. Os atacantes fugiram levando o que puderam, entre o saque um artefato auxiliar do selo ancestral, uma peça de metal trabalhada que, quando unida ao mapa e ao pingente, completava o mecanismo descrito nas anotações de Miles. Dorian organizou defensores na hora. Malric posicionou homens nas estradas laterais e Dorian próprio assumiu pontos de observação. Lucia correu por vilas gritando ordens, distribuindo panos e instruindo mulheres e velhos a erguer barricadas com troncos e gelo. A magia economizou tempo, mas cobrou seu preço. Quando a última fila foi posta, Lúcia desabou em silêncio e vomitou. O esforço do sangue frio. Dorian a segurou, olhando com culpa para o rosto dela que tremia. Então chegou Maren, senhor do mar, numa lancha que cortou a neblina. O cabelo salpicado de sal e os olhos de quem conhecia correntes excessivas, ele veio com gesto e proposta. Queria garantir rotas seguras para suas embarcações em troca de pagamento e privilégios nas licenças do porto. Sua motivação era clara: lucro e controle de marés. A atitude complicou a política. Para aceitar Maren era abrir mão de parte da autonomia comercial que Dorian tentava preservar. Recusar era perder vigilância sobre o mar. A presença dele mudou a mesa de negociações em segundos. O pingente de ébano reagiu com nova intensidade quando, no alvoroço, Lúcia segurou o ar e percebeu a conexão. Ao saber do artefato roubado,
o medalhão lançou outra chama azul, pequena e fugaz, e ela sentiu uma imagem. Metal encaixando, circuitos de runas alinhando-se. A chama parecia procurar aquilo que havia sido tirado. A ansiedade subiu como maré. A compatibilidade entre o pingente e o artefato roubado deixou claro que o saque não era simples pilhagem. Era parte de um mecanismo. E agora Corven tinha talvez metade do vínculo. A perda teve consequências práticas e emocionais. O luto por Joren pesou. A certeza de que Corven avançava tornou-se mais do que medo. Maren, em tom seco, informou que havia encontrado mercadores estrangeiros dispostos a financiar ação rápida. Ofereceu apoio naval por preço e revelou que os fundos já estariam comprometidos. Corven conseguiria contratar mercenários e navios para lançar uma ofensiva em menos de 3 dias. Do lado de onde olhavam, o horizonte estava tingido de fogo ao longe. Quando Corven e seus mercenários chegaram às ruínas do farol, pensaram que encontrariam um ritual simples e vantagem certa. Encontraram Dorian com a guarda reduzida, porém firme, e Lúcia pálida como gelo antigo, segurando o pingente de ébano com mão trêmula. A maré das alianças quebradas trouxe homens para ambos os lados. Muitos mercenários mudaram de lealdade ao perceber que Corven comprara promessas demais e tinha pouco a pagar. Dorian confrontou Corven primeiro com palavras cortantes. Registro de perdas, cartas e nomes foram atirados aos pés do homem que perdera a casa por medo. Corven respondeu com rancor e lâmina. O combate foi bruto e real. Aço contra aço, decisões que não permitiam recuo. Dorian ficou marcado. Uma linha nova de cicatriz riscou o antebraço quando bloqueou um golpe voltado ao coração. A marca seria lembrança física de ter escolhido a vida do reino sobre a própria segurança. Enquanto isso, no círculo das runas, Corven iniciava o ritual com a peça de metal e o mapa. A relíquia começou a brilhar, alimentada por vozes de magia antiga. Lúcia avançou sem teatro. Seu segredo foi exposto ali, claro como o luçal do mar. Ela explicou em voz baixa o que fazia. Podia selar memórias em objetos, impor silêncio dentro da carne do mundo. Não para controlar, mas para trancar lembranças perigosas. O preço veio imediato, para interferir no selo ancestral e impedir que Corven o ampliasse. Lúcia teve de oferecer sua própria vitalidade. Mordendo com o lábio, ela colocou a mão sobre o metal. A névoa saiu de sua boca como sempre, mas era mais lenta, mais doída. O pingente de ébano estremeceu. Ao tocar as runas, a madeira rachou, e numa explosão de luz branca azulada, partiu-se ao meio. Metade saltou como atraída pelo selo e fundiu-se em chamas frias sobre a peça de metal, selando a memória que Corven tentava tomar. A outra metade permaneceu na mão de Lúcia, agora com uma veia de prata brilhante que cruzava a madeira. Da dor nasceu beleza. O ato custou mais do que suor. Lúcia desabou, a respiração rasgando o ar. A face dela ficou marcada para sempre por uma mancha de frio sobre a pele, como um desenho de folha de gelo. Suas forças nunca voltariam a ser as mesmas. O cansaço que vinha depois tornou-se constante, fadiga que não passava com repouso. Era a cicatriz do preço pago para fechar as bocas. Era a lembrança de que proteger memórias também podia destruir o guardião. Com o selo neutralizado, Corven tentou fugir pela falésia, mas a traição que alimentara seu poder o acompanhou. Os mercenários que restaram viram em sua fuga a promessa vazia que fora. Um deles, temendo pagar sozinho pelo fracasso, virou a lâmina contra o senhor que havia comprado suas lealdades. Corven caiu entre pedras, a própria ambição virando instrumento de sua queda. Morreu ali, com o vento do mar levando as últimas palavras.
Não houve honra na morte, houve consequência. Dorian foi culpado por confiar e elogiado por agir. Ele havia lutado de forma direta, expôs-se e perdeu parte do trono que o mantinha distante. Em meio ao pós-confronto, ele anunciou reformas em sua autoridade militar. Renunciou aos poderes individuais de comando absoluto sobre as tropas, criando um conselho misto com representantes de portos, vilas e do próprio vale. Perdeu um posto de confiança que o definira e carregou a vergonha e a liberdade dessa escolha como cicatriz. Sua mão queimou, mas o reino respirou. Os secundários encontraram destinos firmes. Malric confessou seu erro em sussurros ao rei, aceitou punição e passou a comandar um destacamento de fronteira longe do castelo, onde buscaria redenção protegendo rotas civis. Calara foi nomeada curandeira real, responsável por tratar feridos e por catalogar os efeitos das magias de ômegas. Thomas, desmascarado em tentativas de lucro, escolheu lealdade e ganhou papel como fornecedor do couro marítimo, mantendo rotas honestas. Maren recebeu contratos justos, vigilância naval em troca de rotas seguras, com limites que impediram monopólio. Hook não voltou. Seu nome foi gravado entre os que deram a vida para salvar outros. Dorian e Lúcia mudaram por ações. Ele passou a dividir poder e a aceitar que expor-se não era fraqueza. Ela aprendeu a governar sua capacidade com propósito, sabendo que cada uso custa dias de vida. Ambos tinham cicatrizes que lembravam o preço. Ele, a cicatriz no antebraço e a perda da autoridade plena. Ela, a mancha gelada no braço e a fadiga que moldava seus dias. No castelo de Astral, sob o vento norte que havia visto tantas decisões, Dorian e Lúcia subiram ao penhasco do trono. A metade do pingente de ébano que sobrara foi cravada ali, sobre uma base de pedra, como ciel e promessa. Lúcia limpou a superfície com o polegar umedecido, corpos firmes e mãos que tremiam, depois encaixou a peça. A prata na madeira reluziu como cicatriz e aliança. Eles ficaram ali, olhando o mar que havia testemunhado o começo e o fim da guerra. Dorian, ficamos juntos. Lúcia, construímos devagar. Meses depois, o porto de Miran retomou o comércio sob novos termos. Escoltas e tabelas justas deram segurança a navios e gente. O Vale de Sombra recebeu suprimentos e instrução prática. Jovens ômegas aprenderam com Lúcia a controlar dons sob supervisão e sabedoria. Dorian replanejou o governo, dividindo responsabilidades e apertando laços com comunidades antes negligenciadas. A lei provisória tornou-se fundação, regras que protegiam ômegas e puniam abusos. As feridas permaneceram. A lembrança do custo ficou gravada em corpos e crônicas. Mas, sob a pedra do penhasco, a metade do pingente de ébano, brilhou fraca e constante, lembrete de sacrifício e aliança.